Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeo da Central MMM. Hoje eu vou bater um papo com o mentor profissional Ricardo Guimarães. Nós vamos conhecer um pouco da sua trajetória de vida. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeo. Obrigado, seja bem-vindo à minha casa, sejam bem-vindos vocês. Espero que um pouquinho que a gente tem para contar seja do interesse de todos. Eu conheço um pouco da sua história de vida, sei que você tem histórias muito engraçadas, boas vivências para compartilhar conosco. Eu queria iniciar ouvindo aquela sua história de como é que você efetuou a sua primeira venda. Tá. Bom, essa história ela tem o início quando eu tinha 6 anos de idade. Nasci no Rio, fui criado num garoto totalmente urbano. E meus pais compraram um sítio em Teresópolis, que é na Serra, uma hora e meia aqui do Rio. E eu tive então meu primeiro contato com o campo, né? Foi uma experiência muito interessante, muito divertida, né? Poder ver os meninos pegando passarinho, andando a cavalo, subindo em árvore, e aquelas brincadeiras todas eram tudo novidade para mim, né? E eu, aquele garoto urbano, cheguei com os meus brinquedos, né? Quer dizer, que também para os garotos foi muito legal. E eu cheguei lá com um brinquedo que não tinha lá em Teresópolis, menino, com patinete, né? Patinete é uma coisa extremamente urbana, né? E aquilo, para eles, foi o máximo, viu? O patinete logo se detonou todo lá na mão da garotada. E naquelas brincadeiras todas que eles tinham, teve uma em especial que me chamou muita atenção. Eu fiquei louco quando vi, eu nunca tinha visto, né? E que um garoto nessa idade, assim, que no urbano nunca viu, né? Você pode falar um peão, uma pipa, mas era um estilingue, catiradeira. Eu vi aquilo, fiquei louco, eu tinha que ter um negócio daquele. E como eu não tinha dinheiro, eu não podia comprar, a única coisa que eu tinha para oferecer era meu patinete. Então eu propus uma troca, né? Então os garotos ficaram felizes, né? Ficaram lá com o meu patinete e eu com a minha tiradeira, né? Então eu voltei para casa, feliz da vida, com o meu novo brinquedo, né? E quando cheguei em casa, minha mãe me viu, né? Perguntou, viu com a tiradeira, o que é isso? Eu falei, tiradeira. Mas como é que você conseguiu? Ué, troquei pelo patinete. Se dá para imaginar a cara da minha mãe nessa hora. Assim, é engraçado, mas para mim não foi engraçado, porque eu estava feliz, aquela expressão, né, de censura, né, de preocupação e censura, teve um impacto muito grande. Mas não dei muito bola para isso, estou lá continuando com a tiradeira, fazendo o meu dano ambiental. Hoje eu cuido para resgatar essas bobagens que a gente já fez. E quando foi na semana seguinte, era época de escola, né, então eu fui com a tiradeira para o Rio, e a minha mãe proibiu de levar a tiradeira para a escola. Eu, obviamente, levei escondido, né? E quando eu cheguei na escola, minha mãe ajudou. Aqueles garotos, eram também todos garotos urbanos, eu nunca tinham visto uma tiradeira. Pô, na hora, quiseram uma tiradeira igual a minha, né? E a única referência que eu tinha era o patinete. Então não fazia sentido trocar a tiradeira de novo pelo patinete. E eu lembrava que um revólver de espoleta custava na época, acho que 10, o dinheiro da época, 10 contos. E eu peguei e falei, olha, quanto é que custa? 10 contos. Aí o garoto, né, se interessou em comprar por 10 contos, mas não era só ele não, vários outros garotos também queriam comprar a tiradeira. Aí o que eu fiz? Voltei no fim de semana seguinte para Teresópolis e cheguei lá para os meninos e falei assim, olha, quanto é que vocês me vendem a tiradeira? Aí eles falaram, não dá porque não tem câmara de ar. Então, eu falei, tá bom, olha só, então, se eu te der 20 contos, você me dá 10 atiradeiras? Aí o garoto falou assim, como é que é? Aí, não, eu te dou a câmara de ar, 20 contos, você me dá 10 atiradeiras? Aí com aquele sorrisão, né? Como quem diz, vamos feliz da vida, você dá mesmo? Não, não assim. No dia seguinte eles apareceram com um monte de forquilha, né? Aquela que foi lá no mato, lá pegar aquela coisa toda. Resultado, eu tive um problema, porque eu só tinha 10 contos, né? Não tinha 20. Ainda tinha que comprar a câmara de ar, que eu não fazia ideia. Bom, no final da história eu consegui a câmara de ar de graça, né? E forneci para eles. E eu cheguei com as atiradeiras lá na escola. E foi um sucesso, né? Todo dia as atiradeiras e tal. E agora o que aconteceu? Garotada brincando com a tiradeira da escola, né? Confusão danada. Confusão. Pode ter certeza que deu problema. E eu fui chamado pela coordenação, né? E o coordenador contei a história toda, né? Que tinha sido escondido, que eu troquei pelo patinete, minha mãe não sabia, estava preocupada, né? Minha mãe ser responsabilizada pela minha tiradeira da escola. E ele disse o seguinte, olha, riu muito, acho que não riu não, ele falou para mim o seguinte, se eu não trouxesse mais a tiradeira para a escola e também não vendesse a tiradeira para os meninos, a história ficava por ali. E eu, obviamente, achei que era uma excelente proposta e não mexi mais com a história da tiradeira. Mas isso, se a gente for analisar por uma outra perspectiva,
é uma coisa muito séria. Porque o sistema educacional, ele nos molda para sermos empregados, né? Qualquer atividade de empreendedor dentro da escola, ela é tolhida. Aquela questão de você vender figurinha, as meninas venderem, né, miçangas, a escola ela estimula. Por quê? Porque se a criança perceber que ela é capaz de ganhar dinheiro, ela provavelmente não vai se interessar pelos estudos e não vai encontrar sentido em estudar. Então o próprio sistema nos molda a sermos empregados. Agora veja só, eu tinha 6 anos de idade, eu gerenciei fluxo de caixa, tive que cuidar de fluxo de caixa sem ninguém ter me falado nada. Eu percebi necessidade de mercado, eu terceirizei sem ninguém ter dado nenhum tipo de orientação. Agora você imagina um sistema educacional que desde o início, além de ressaltar a importância do estudo para o preparo, também em paralelo começa a preparar você como empreendedor. Quer dizer, a gente teria uma outra realidade no mercado, né? Mas infelizmente a gente sabe, é para ser empregado. E aquele trauma ficou, eu só fui acordar anos depois.